Ora, sexta-feira, último dia do belíssimo mês de julho, à altura falamos aqui um bocadinho de mercado, coisa rápida hoje. Não se esqueçam que hoje às 9, eu não sei se nós andamos a publicitar isto, mas às 9 temos live de mercado, sou eu e o Joga Simples. Estamos a chamar live de mercado, mas não é bem live de mercado. Vamos olhar um bocadinho para o arranque do campeonato, falar um bocadinho sobre as equipas, até porque joga o Sporting, jogou o Benfica ontem, jogou o Braga também, o Porto joga amanhã. Portanto, vamos, mais do que estar a falar de mercado, vamos falar de como é que estão as equipas prontas para o arranque deste campeonato. Deixa-me só responder aqui a esta mensagem. Oi, aí está o que é. Bem, vamos lá então falar aqui de Mercadão. Não se esqueçam, 9 da noite, direto no YouTube. Eu acho que é no YouTube, não sei se estará noutras plataformas, mas no YouTube é certo que estará. Vamos começar a falar de Nestor Irankunda. Eu acho que andei a chamá-lo Iracunda, mas não é Irankunda, assim é que está correto. O internacional australiano, o homem que o Sporting quer para, no fundo, fechar o plantel, ou pelo menos fechar esta primeira fase do plantel até ao final do mercado. Não há aqui grandes novidades. O que sabemos é que o jogador está a mostrar ao Watford que quer ser leão, quer ser jogador do Sporting, quer ser jogador de Liga dos Campeões e, portanto, forçar é muito forte. Lá está. Forçar se calhar é uma palavra demasiado forte, mas está a fazer com que o Watford perceba que quer ser leão. A proposta é aquilo que nós sabemos, 15 milhões mais 5 milhões em variáveis. Se calhar o Sporting vai ter que subir aqui uns pauzinhos para fechar aqui a situação do Irankunda, extremo esquerdo, o internacional australiano que esteve no Campeonato do Mundo. Futebol Clube do Porto, a imprensa italiana associou os Dragões a Santiago Giménez, jogador do Milan. Aparentemente não entra nas contas de Ruben Amorim para a próxima temporada e tem sido uma da grande decepção desde que chegou ao Milan, na altura vindo do Feyenoord. Lembram-se que foi até um nome muito tempo apontado para o Benfica. Eu acho que era na altura do Roger Schmidt, mas depois acaba por ir para o Milan a meio da época 24-25. Está no Milan há uma temporada e meia, fez 37 jogos e marcou apenas 7 golos, ele que custou na altura mais de 30 milhões de euros, 32, 33 milhões de euros. Ora bem, a imprensa italiana associou o Futebol Clube do Porto ao Santiago Giménez. Não foi possível apurar se estamos a falar aqui de alguma proposta por empréstimo ou uma contratação em definitivo. Nós tentámos apurar e não encontramos aqui grande tração nesta situação, mas a imprensa italiana garante que a coisa está a ser estudada e que há aqui reais possibilidades de Santiago Giménez ser o jogador do Futebol Clube do Porto. Falamos de um avançado internacional mexicano. Sabemos que os Dragões estão a olhar para o mercado como tendo interesse em pontas de lança, especialmente enquanto o Samu está lesionado, mas para já Santiago Giménez, 25 anos, não me parece que haja aqui grande tração, apesar de em Itália se dizer que o Futebol Clube do Porto pode ser o destino de Santiago Giménez. Este vai mesmo sair de Portugal. Lucas Ornicek vai ser o jogador do Newcastle. Ele ontem já não jogou pelo Braga no jogo da Liga Europa. Carlos Vincent não confirmou, mas também não desmentiu no final do jogo. E portanto o Lucas Ornicek vai ser, algo que tudo indica, jogador do Newcastle. Há quem diga até que ele vai viajar hoje para a Inglaterra para exames médicos e que até ao final da semana, portanto até ao final do fim de semana, digamos assim, será então oficializado como reforço do Newcastle. Todos sabemos os contornos do negócio, 30 milhões de euros é a cláusula de rescisão que o Newcastle vai pagar para ter o guarda-redes internacional checo que está no Braga há muitos anos. O Braga contratou muito novo, foi-se afirmando aos pouquinhos e desde as últimas 2 temporadas, temporada e meia, desde que saiu o Mateus, que o Ornicek tem sido o titular indiscutível e vem de grandes épocas, e portanto aos 24 anos vai rumar à Premier League. Estou curioso para ver se ele se vai conseguir adaptar, mas também para o Newcastle pagar 30 milhões de euros é porque acredita que o Ornicek pode contribuir já, mas ainda vamos falar de Newcastle mais lá para a frente. Para já, vamos continuar no mínimo, vamos focar aqui um bocadinho em Guimarães, falar aqui de 3 situações que estão ligadas com o Vitória. O primeiro é um reforço, vai ser jogador do Vitória, falamos de Ahmed Sidibé. Quem é Ahmed Sidibé? É um defesa central francês
que já está em Portugal, vai fazer exames médicos, vai chegar ao Vitória por empréstimo. Estamos a tentar perceber se há aqui alguma opção de compra. É um jogador que é formado no Saint-Étienne, ou pelo menos tem parte da formação no Saint-Étienne. Estava desde a temporada passada no Veneza, em Itália. Não jogou muito, apenas 7 jogos. Aos 24 anos vai então ser reforço do Vitória, como eu disse, empréstimo para já. Sabemos que o Vitória não apresentou a Bascal, não apresentou o Miguel Nóbrega, todos jogadores que não contam para a próxima temporada, mas o Ahmed Sidibé conta e é defesa central. Pode também atuar como médio mais recuado, mas é mais a central que ele joga, e vai então ser jogador do Vitória por empréstimo. Ahmed Sidibé, 24 anos, defesa francês, pé esquerdo, 1,89 m. O Vitória que está também a tentar a contratação de Noah Nsoki, que é um médio esquerdo, um jogador que pode fazer ala, pode atuar como defesa esquerdo, mais num esquema A3, mas também pode atuar como extremo, até mais nessa posição que ele é utilizado. É um jogador que é formado no Paris Saint-Germain, no ano passado fez 2 jogos pela equipa do Paris Saint-Germain, e portanto é um jogador que o Vitória está a tentar contratar para esta temporada. Há outros interessados, fala-se aí de algumas equipas europeias como estando interessadas aqui neste extremo, vamos lhe chamar extremo, de 19 anos apenas. O Paris Saint-Germain tem um jogador no mercado, portanto está com vontade de vender ou emprestar o Noah Nsoki. O Vitória está na corrida, para já não conseguiu ainda contratar o jogador, e até porque o interesse do Vitória neste escardino é já algo que se prolonga ao longo das últimas semanas, e o Vitória está a ter alguma dificuldade em fechar o jogador, mas para já o Paris Saint-Germain também ainda não aceitou qualquer outra proposta de outro lado. Portanto, vamos ver se o Vitória vai conseguir aqui o Noah Nsoki. Quem o Vitória não vai conseguir, pelo menos para já, é o Tiago Silva. Ontem falou-se da possibilidade do Tiago Silva regressar a Guimarães. Sabemos como é que o Tiago saiu de Guimarães, na altura meio chateado com o antigo presidente Miguel Cardoso, chamou de vaidoso, se se recordam, mas ele quer voltar a Portugal, quer voltar a Guimarães, só que há aqui uma questão. Ele tem ainda mais um ano de contrato com o Al Rayyan, do Qatar. É do Qatar, não estou enganado. Agora estou aqui na dúvida se é do Qatar ou não. É, exatamente, do Qatar. O contrato, o ordenado é absolutamente incomportável para o Vitória, e o Vitória também não vai pagar para ter o Tiago Silva, que vai fazer 34 anos, aliás, tem 33, vai fazer 34 não, acabou de fazer 33, assim é que está correto. Portanto, para já não vai acontecer um negócio, a não ser que haja aqui um volte-face, uma rescisão, qualquer coisa assim do género, mas o Tiago Silva também sabe que o ordenado que ele tem aqui no Al Rayyan, no Qatar, nunca mais vai conseguir na carreira. Portanto, ao que tudo indica, o Vitória vai esperar mais um ano, mais uma temporada, para depois, na próxima temporada, aí sim tentar o Tiago Silva. Ele tem estado bem no Al Rayyan, 25 jogos, 2 gols, 5 assistências, mas o ordenado é incomportável, e teria que haver aqui algum tipo de volte-face na situação para o Tiago Silva ser jogador do Vitória, algo que para já não vai acontecer. Ainda em Portugal, vamos falar de 2 centrais importantes do nosso campeonato. Primeiro, José Fontane, que, ao que tudo indica, vai arrumar ao Granada, em Espanha. O Fontane tem apenas mais um ano de contrato com o Arouca, e, ao que tudo indica, o Arouca vai capitalizar o José Fontane, que também joga, aliás, deixa-me só ver aqui uma coisa, só para não errar, exatamente, tem apenas um ano de contrato, pode atuar também como defesa esquerda, mas é como central que se tem evidenciado em Portugal, e portanto o Arouca vai, ao que tudo indica, capitalizar no José Fontane, e vai render aqui algum dinheiro este defesa esquerdino de 26 anos, espanhol. Eu ia dizer que ele era internacional espanhol, bem longe de ser internacional espanhol. Outro central que se evidenciou nos últimos tempos em Portugal é o Félix Batcher, que vai, ao que tudo indica, sair. Isto já não é novo, já se andava a falar disto há algum tempo, da ida dele para o Lyon. Agora sim as coisas estão praticamente acertadas. Ele vai render 4 milhões de euros ao Estoril Praia, o internacional austríaco. Tem ainda mais 2 anos de contrato, mas o Estoril vai capitalizar, e bem, 4 milhões de euros é um valor muito interessante para o Estoril, ainda que falemos aqui de um jogador que tem sido importante nas últimas temporadas do Estoril. No ano passado fez 35 jogos e marcou 2 golos. Este defesa central de 25 anos vai então deixar o Estoril e vai rumar ao Lyon, onde vai ser treinado por Paulo Fonseca. Vamos lá para fora falar de 2 coisinhas. Primeiro, isto é uma loucura absurda do Arsenal. Não que eu não goste de Bruno Guimarães, mas 90 milhões de euros por Bruno Guimarães aos 28 anos, vai fazer 29 em novembro, parece-me absolutamente insano por parte do Arsenal. Mas a Inglaterra diz que está fechado. Bruno Guimarães, o Arsenal apresentou uma proposta de 70, apresentou uma proposta de 80, as duas foram rejeitadas, e o Arsenal chegou então aos 90 milhões de euros, e segundo a grande parte da imprensa inglesa, o acordo entre Newcastle e Arsenal está fechado, e o Bruno Guimarães vai então rumar a Londres para ser jogador do Arsenal
90 milhões de euros. É a segunda contratação mais cara da história do Arsenal, apenas atrás do Declan Rice, na altura custou 112 ou 113 milhões de euros, qualquer coisa assim por aí. Bruno Guimarães, então, internacional brasileiro, esteve no Campeonato do Mundo, estava no Newcastle desde janeiro de 2022, na altura contratado ao Lyon por, já na altura custou 42 milhões de euros. No ano passado, belíssima época, 41 jogos, 9 golos, 7 assistências. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, 90 milhões de euros, parece-me exagerado, mas o dinheiro é do Arsenal, eles fazem o que quiserem com o dinheiro. Isto pode ter aqui alguma situação relacionada com o Futebol Clube do Porto, porque tem-se falado do Newcastle estar atento ao Froholt, e agora com a saída do Bruno Guimarães vamos ver se não poderá haver aqui alguma tração, mas para já é apenas um rumor que tem circulado. Este é uma das jovens promessas do futebol europeu, esteve no Campeonato do Mundo, é jogador ou ainda é jogador do Leverkusen. No ano passado esteve no Red Bull Salzburgo, 44 jogos, 13 golos, 4 assistências, mas agora, ao que tudo indica, vai ser jogador da Juventus por 33 milhões de euros. Eu não disse o nome dele. Kerim Alazbegovic, assim é que está correto, Alazbegovic, vai então, ao que tudo indica, ser reforço da Juventus. Ora bem, vamos por partes. Ele tem formação no Leverkusen, grande parte da formação no Leverkusen. No ano passado foi vendido ao Red Bull Salzburgo por 2 milhões de euros, explodiu e o Leverkusen tinha uma opção de recompra por 8 milhões de euros. Acionaram essa opção de recompra, mas a Juventus apareceu com 33 milhões de euros para contratar aqui o Alazbegovic e, portanto, o Leverkusen vai mesmo vender o jogador. 33 milhões de euros, tem apenas 18 anos, é um avançado, é um extremo, pode atuar pela esquerda, pode atuar pela direita, já 14 jogos pela seleção da Bósnia com 18 anos, portanto, muito jogo. Qual é que é aqui a questão? É que a Juventus, segundo se diz em Itália, ao contratar aqui este extremo bósnio, vai vender o Francisco Conceição, o Chico Conceição, deverá estar na porta de saída. Tem-se falado aí de alguns clubes ingleses com possibilidade. Certamente o nome do Chico vai ser falado no último mês de mercado, especialmente se confirmar aqui a contratação do Kerim Alazbegovic para a Juventus. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ora bem, meus amigos, estamos conversados. No que diz respeito a mercado, não se esqueçam que hoje teremos live a partir das 9 da noite no YouTube do 00, uma horinha e meia, no máximo será uma horinha e meia, só para estarmos um bocadinho tranquilos, relaxar um bocadinho desta semana, olhar para Porto, olhar para Sporting, olhar para o nosso campeonato, olhar para o Braga, olhar para o Benfica. Certamente o Joga Simples terá boas dicas para o que é que temos que estar atentos neste arranque de campeonato, nas formas de jogar dos candidatos ao título, e olhar um bocadinho também para o mercado internacional. No que diz respeito ao mercado flash, voltarei amanhã, e pronto, isto tudo está em 00.pt e o meu nome é Igor Gonçalves.